quântica deve ser... Vocês aqui? Nossa! Meu nome é Thiago. William Jesus, William de Souza. Everaldo. Israel e Vinícius. Ask me if I give a fuck about it. Hey, ask me if I give a fuck about it. Yeah. Ask me if I give a fuck about it. Recently I just don't give a fuck about it. É bastante provável que historiadores da ciência no século vindouro se refiram ao século XX como o século dos quantas. Tal tem sido a influência dessa teoria científica em nosso mundo. O impacto da física quântica na sociedade contemporânea se estende desde aplicações tecnológicas já incorporadas ao nosso cotidiano, como o transistor e o laser, até a discussão de temas eminentemente filosóficos, como fatalismo e humanismo. Essa teoria física, elaborada no essencial entre 1900 e 1927, passou a ocupar um lugar central na constelação das teorias científicas existentes. É hoje a disciplina fundamental para a formação de físicos e químicos. Contribuiu também para a constituição de uma nova disciplina, a biologia molecular, auxiliando no desvendamento da estrutura da molécula do código genético, o DNA. Quase todos os físicos de destaque do século XX, entre os quais Planck, Einstein, Bohr, etc., têm o nome de algum modo associado à física dos quantas. Conhecer e compreender a física quântica tem atraído e mesmo apaixonado profissionais tão diversos quanto cientistas, filósofos, historiadores, advogados e artistas. Por todas essas razões é que um conhecimento mínimo dessa ciência é indispensável ao que denominamos de alfabetização científica do cidadão. Podemos definir de forma simples a física quântica dizendo que ela é a disciplina científica que estuda as propriedades dos corpos muito pequenos, a exemplo das moléculas, dos átomos e das partículas, ainda menores que o átomo. Além disso, ela estuda as interações entre esses corpos e a luz, ou outras formas de radiação eletromagnética. Nesse sentido, a física quântica é a ciência do mundo microscópico, tendo sido, aliás, denominada inicialmente de física atômica. Eu vou falar sobre a mecânica newtoniana. Foram basicamente os trabalhos de Galileu e Kepler que pavimentaram o caminho para o inglês Isaac Newton formular a lei fundamental da dinâmica e a lei da gravitação universal. Newton reconheceu o papel de seus precursores quando declarou: se conseguir enxergar mais longe é porque estava apoiado em ombros de gigantes. Se lembrarmos que a dinâmica é a denominação dada ao estudo do movimento a partir de suas causas, devemos esperar que através de suas leis seja possível predizer o movimento futuro de uma partícula, desde que conheça a massa, as forças aplicadas e as condições iniciais de um movimento, posição e velocidades iniciais, conhecido usualmente nos livros didáticos do segundo grau pela equação F é igual a m vezes a lei fundamental da dinâmica, conhecida como segunda lei de Newton, estabelece que a aceleração adquirida por uma partícula é a cada instante diretamente proporcional à resultante de forças aplicadas sobre ela. O hábito de utilizar a segunda lei de Newton simplesmente para o cálculo de aceleração constante, sem uma discussão do seu conteúdo genérico de previsibilidade, como é feito no ensino de física do segundo grau, não evidencia o impacto dessa lei na cultura de nossa civilização. Só para ter uma ideia desse impacto, deixamos registrado que não é pequeno o número de cientistas que reputam o trabalho de Newton como o mais significativo em todas as histórias da ciência. Para compreender a importância do alcance da mecânica newtoniana, devemos ter em conta que ela oferece um tipo de previsibilidade para o movimento, que incorporava a relação entre causa e efeito, através de regras matemáticas bem definidas, partindo das forças aplicadas da massa e das condições iniciais do movimento de um corpo. A mecânica newtoniana é capaz de prever todo o movimento futuro deste corpo, isto é, posição e velocidade em qualquer instante futuro, que junta constitui o que chamamos de trajetória. Para isso acontecer, porém, é preciso que empregue uma ferramenta matemática muito poderosa, o cálculo diferencial e integral, elaborando, aliás, pelo próprio Newton e, independentemente, por Leibniz. Esse tipo de descrição recebeu a denominação de descrição
determinística. Particularmente, no campo da astronomia, o sucesso da mecânica newtoniana deixou a humanidade perplexa. Tamanha precisão que descrevia tais movimentos. Já havia um conhecimento das características dos movimentos dos planetas, a exemplo de suas órbitas elípticas, descritas por Kepler. No entanto, se levarmos em conta o conteúdo meramente descritivo do trabalho de Kepler, aplicáveis somente aos corpos celestes, fica claro que ainda nessa época a física carecia de uma teoria científica capaz de descrever o movimento a partir de suas causas. A formulação da lei do movimento e a lei da gravitação universal por Isaac Newton unificou a física dos céus com a física terrestre. Para Newton, a força que a Terra exerce em uma maçã tem a mesma natureza da força que o Sol exerce aos planetas. É esse caráter da universalidade da mecânica newtoniana ao lado dos seus êxitos que nos faz compreender o impacto dessa teoria. Passou-se pouco a pouco a adotar a mecânica newtoniana como modelo de ciência perfeito. Como vemos adiante, a influência dessa teoria na cultura do século XVIII foi tão grande que se chegou a conceber o universo como uma grande máquina inteiramente governada pelas leis da mecânica newtoniana. Os êxitos da mecânica newtoniana. A história da ciência tem mostrado que a aceitação de uma nova teoria, no caso a mecânica newtoniana, nunca é imediata. Houve com efeitos, controvérsias e resistência à aceitação dessa teoria. Newton, no princípio, conseguiu, por um lado, tratar de fenômenos no campo da astronomia, por exemplo, calcular a órbita dos planetas, levando em conta a atração gravitacional entre o Sol e cada planeta. Por outro, tratar de fenômenos mais próximos da escala humana, como o movimento de fluidos. Considerando a existência desses fluidos, dois resultados notáveis obtidos por Newton tiveram que esperar o seu desaparecimento para receber confirmações que muito contribuíram para a afirmação da ciência newtoniana. O primeiro foi a previsão do retorno, em 1758, do cometa Halley, que tinha observado entre 1681 e 1682, que hoje leva seu nome. O segundo foi a previsão do achatamento da Terra, confirmada a partir de 1735, em expedições ao Peru, conduzidas por La Condamine e Lapônia, conduzidas por Malpertus. Determinismo e mecanicismo e ideias implícitas no determinismo. Uma das características mais relevantes das concepções mecanicistas foi a crença de que o determinismo presente na mecânica newtoniana era aplicável a quaisquer outros fenômenos da natureza. O porta-voz mais destacado dessa tendência foi o eminente físico-matemático francês Pierre-Simon de Laplace, autor de desenvolvimentos teóricos fundamentais para a aplicação da mecânica aos corpos celestes, que afirmou: devemos, portanto, ver o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa daquele que virá. Uma inteligência que, em qualquer instante dado, conhecesse todas as forças pelas quais o mundo se move e a posição de cada uma de suas partes componentes, e que tivesse também a capacidade de submeter todos estes dados à análise matemática, poderia enquadrar na mesma fórmula os movimentos dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos. Nada seria incerto para ele. E o futuro, assim como o passado, estará presente diante de seus olhos. Todos os esforços na busca da verdade tendem a tomar a mente humana cada vez mais próxima daquela inteligência que consideramos uma última, contudo, permanecerá sempre infinitamente inatingível. Essas palavras expressam a sua crença de que o movimento de todos os corpos do universo eram predeterminados, ou seja, eram regidos por leis determinísticas, embora não
explicitado no texto. A concepção mecanicista sustentava uma expectativa que todos os fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos, psíquicos e sociais podiam ser previstos pelo esquema determinístico da mecânica newtoniana. O princípio da inércia. Foi desse modo que Galileu lançou as bases que hoje denominamos de física clássica. Formulou o que hoje denominamos de princípio da inércia, definindo que a ausência de uma força cuja resultante seja nula, os corpos mantêm no estado de movimento, isto é, se estão em repouso, permanecerão em repouso. Se estão em movimento uniforme, permanecerão em movimento uniforme. O cientista italiano formulou também a lei que descreve que corpos, quando caminham livre, o princípio da isocronismo, mesmo período do pêndulo, além de contribuição ao estado de resistência dos materiais disciplinar, além de grande importância para a engenharia. Uma das previsões mais significativas da mecânica newtoniana foi a existência de novos planetas. Quando Urano foi descoberto pelo astrônomo William Herschel, notou-se que sua órbita não convergia com as previsões da física newtoniana. A confiança na mecânica era tão forte que os cientistas não trabalharam com a possibilidade de ela estar errada. Ao contrário, formularam a hipótese de que o novo planeta, até então não observado, deveria perturbar a órbita de Urano com o seu campo gravitacional. Entre 1842 e 1846, o astrônomo e matemático francês Urbain Le Verrier e o inglês John Adams usaram a física newtoniana para calcular a órbita do planeta hipotético, reforçando a imensa convicção naquela teoria científica. Logo depois, o novo planeta foi descoberto pela equipe do Observatório de Berlim, dirigida por John Hengel, na região prevista pelos cálculos de Le Verrier e Adams. E para quem está sentindo-se muito distante do tempo de Isaac Newton, é bom lembrar que os cálculos engenhosos feitos para levar o homem à Lua em 1969 obedecem com grande precisão o esquema de previsibilidade da mecânica newtoniana.